Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, domingo, quinto domingo da Quaresma, dia de estarmos na presença do Senhor. Nosso evangelho de hoje é de João 11, do versículo 3 a 7, 17 a 20, 20 a 27 e 33 a 45. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Quando Jesus chegou, já faziam 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, ele te dará. Jesus disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. E Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido e disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. E Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: eu não te disse que se você acreditasse, se acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu não falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acredite que mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acredite que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu. Tinha o braço e as pernas amarradas com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: para desamarrar e deixe que ele ande. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse quinto domingo da Quaresma, o Senhor nos coloca, nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. E nessa trajetória de intimidade com o Senhor, Ele vem nos falando passo a passo. Cada dia, cada domingo, cada dia uma situação diferente. Nos falou das tentações, nos falou das curas, e hoje Ele nos fala da ressurreição. Mas aí Ele vem nos falar do trajeto dessa ressurreição. Ele começa dizendo, que as irmãs mandam um recado para Jesus que dizia: Senhor, aquele que tu amas está doente.
Então ele começa dizendo que essas duas irmãs, elas tinham essa certeza de que Jesus amava o irmão dela. Então que nesse dia, nesse quinto domingo da Quaresma, possamos nos encher também dessa certeza que Jesus nos ama, que nós somos filhos de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, e que Jesus nos ama, tal como Deus Pai nos ama. E elas mandam esse recado com essa firme convicção, elas mandam dizer a Jesus: aquele que tu amas está doente. Então Jesus começa nos falando daquelas pessoas que estavam perguntando, indagando dele, né? Ele que curou os cegos, né? Que fez todos os prodígios, não podia ter impedido que esse amigo morresse. E ele olha para Marta e pergunta, né, se ela acredita, né? E fala a ela: se tu creres, né, verás a glória de Deus. E aí ele manda tirar a pedra, né, daquele sepulcro. Mas antes disso, Jesus olha aquelas pessoas e ele fica comovido com o choro de Maria, né, que está naquela casa. E Jesus chora também por Lázaro, né? E antes de abrir a pedra, ele eleva os olhos para o céu e fala para Deus Pai, né? Pai, eu te louvo, né, e te agradeço. E eu sei que tu me escutas, né? Mas eu não falo isso por mim, né, mas por essas pessoas que aqui estão. Jesus expressava essa oração a Deus Pai, falava dizendo que ele sabia que Deus o escutava e que ele iria realizar aqueles prodígios não por ele, né, mas por aquelas pessoas, porque ele em si sabia que Deus Pai o ouvia. E com isso, nesse quinto domingo da Quaresma, Jesus estabelece para mim e para você um elo, né? Que tudo que pedirmos a ele, a Jesus, ele pede também ao Pai. E ele tem essa certeza que o Pai o ouve. E essa certeza também é dada para mim e para você, de que o Pai nos ouve, de que Deus Pai nos ouve, que Deus Pai nos ama, que ele chora por nós, ele se comove junto conosco, assim como Jesus se comoveu junto com Maria, e que ele nos ouve, ele nos ama. E aí Jesus pede para tirar a pedra. E Marta diz a ele, né, Senhor, já faz 4 dias e já está fedendo, né? Jesus fala em voz alta, né? Ele chama Lázaro, sai para fora, né? E Lázaro sai. E manda aquelas pessoas desamarrarem ele, limpar, e Lázaro anda. E muitos dos que estavam lá passaram a crer em Jesus por causa desse feito. Também por causa desse feito, Jesus passou ainda mais a ser perseguido, tanto ele como Lázaro. Mas esse quinto domingo da Quaresma, ele tem isso de todo especial, de colocar no meu coração e no seu coração essa certeza. Primeiro, que Deus nos ama. Segundo, que ele nos ouve. Terceiro, que ele se comove conosco e que ele tem essa capacidade, se crermos, de vermos a ressurreição. Então, que nesse domingo o Espírito Santo coloque no nosso coração todas essas certezas e nos faça ainda mais confiante em Jesus, sabendo que tudo o Senhor nos ouve. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.